Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos, como sempre, colocar a água sobre a mesa com os copos, correspondendo ao número de pessoas que estivemos a fazer o Evangelho, para que a espiritualidade protetora dos nossos lares a possa fluidificar e logo mais possamos equilibrar a nossa saúde física e mental. Vamos iniciar este nosso Evangelho com uma canção. Página 14. Senhor Jesus, espiritualidade superior, envolvei-nos nesta reunião familiar, onde vamos estudar o Evangelho. Que os nossos familiares encarnados possam juntar-se a nós nesta reunião, que sejamos envolvidos em vibrações de amor e de fraternidade. Nesta cadeia que reúne todas as famílias
possamos ganhar força para que a paz reine nos nossos corações e, como consequência, reine no nosso planeta. Sejai conosco e ajudai-nos, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Jesus em casa de Zaqueu, item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, desejoso de ver Jesus para o conhecer, não o conseguia devido à multidão, porque era muito pequeno. Por isso, correu à frente do povo e subiu a um sicômetro, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Jesus, chegando a esse lugar, dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que me hospedes em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indemnizo dando-lhe 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa Magalhães, com psicografia de Arnaldo Costeira, o item 80, Miséria. Os tempos convidam a dar maior atenção ao que ocorre à tua volta. A comunicação social vive disso, da tragédia, do colapso da natureza em revolta, do desastre, da espetacularidade da dor, da desordem, do latrocínio, do crime, da guerra, da fome, da miséria, enfim, de tudo o que possa concitar a curiosidade alheia. Sem dúvida que a avareza e o egoísmo têm espalhado a miséria material um pouco por toda a parte. São os miseráveis a céu aberto e são os miseráveis escondidos, através da vergonha, que resquícios de amor próprio feito orgulho precisam esconder da sociedade em que vivem. A crise é moral, espiritual, religiosa, se quiseres. Perdeu-se o sentido de Deus e tudo parece subjugado a interesses mesquinhos. Mas haverá maior miséria do que a concupiscência, a luxúria, a devassidão, o vício e, acima de tudo, a ignorância das leis que comandam a vida? Aproveita todas as oportunidades que se te apresentam para levar a luz da verdade àqueles que continuam a viver na ignorância. Desta leitura, Jesus em casa de Zaqueu, nós vamos centrar-nos no seu ensinamento principal e depois extrapolaremos para uma passagem que vem no livro Boa Nova de Humberto Campos para retirar ainda um outro ensinamento. Em primeiro lugar, Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, cobrador de impostos, não fazia nada mais do que a sua obrigação, porque era isso que lhe pediam. Por outro lado, nós podemos retirar um grande ensinamento. Zaqueu estava ansioso para conhecer Jesus, para ver Jesus, porque já o tinha ouvido falar. Podemos depreender daqui que quando Jesus entra nos nossos corações, quando na realidade nos deixamos envolver pela sua mensagem, pelos seus ensinamentos, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Não quer dizer que nós nos tenhamos que transformar de um momento para o outro, como que um passe de mágica, mas temos que iniciar um processo de transformação e para isso é preciso força de vontade, é preciso querermos
que foi o que Zaqueu fez, pequenino que era, subiu a um sicômoro, uma árvore muito grande, porque junto a Jesus estava uma multidão. Mas que multidão poderá ser esta, não é? Retirando para nós, são a multidão das nossas imperfeições, que nós precisamos de retirar. E para isso precisamos fazer um grande esforço, o subir, pequeno que era Zaqueu, subir a um sicômoro para poder ver Jesus. E assim Zaqueu fez. Então, para que nós nos possamos transformar interiormente, para que nós possamos iniciar um processo de evolução, não é? Limando as nossas arestas, as nossas imperfeições, é preciso força de vontade, que no livro dos Espíritos, os Espíritos diziam a Kardec que não é difícil nós eliminarmos os nossos vícios. O que nos falta é a vontade. E essa vontade implica nós fazermos um esforço, ou pequenos esforços, como diziam os Espíritos a Kardec. E estes pequenos esforços é um passo de cada vez. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, que foi um estudioso da vida de Jesus no plano espiritual, retrata-nos esta passagem numa outra perspectiva, no sentido em que, quando Jesus dizia que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo ou uma corda grossa, que era o chamado na altura, no buraco de uma agulha, não quis dizer que os ricos não podiam nunca alcançar um reino dos céus, mas era mais difícil porque não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, que é o título deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o apego às coisas da matéria, nós devemos sim usá-las da melhor forma e não nos apegarmos a ela. Então a riqueza deve ser utilizada de uma forma a que possamos contribuir para a felicidade e para o bem-estar, não só nosso, mas também do nosso próximo. E, na realidade, o que Humberto de Campos nos diz é que, muitas vezes, nós fazemos julgamentos precipitados. Ou seja, para nós, qualquer poderoso, qualquer rico, anda no mau caminho, ou rouba, ou adquiriu a riqueza de uma forma ilícita, enfim, fazemos esses julgamentos muitas das vezes precipitados. E que o Humberto de Campos nos diz neste capítulo, em que trata de Zaqueu, é que na realidade Zaqueu era um homem rico, era um cobrador de impostos, mas na sua vida privada, na sua vida pessoal, ajudava, distribuía a sua riqueza em troca do trabalho de quem o fazia para ele. E, portanto, não usava a riqueza de uma forma errada. E às vezes nós fazemos estes julgamentos sem, na realidade, conhecermos a intimidade de cada um, a vida de cada um. Portanto, mais tarde também a espiritualidade nos contou que Zaqueu foi inclusivamente recebido no plano espiritual e que se encontrava inclusivamente bem. Portanto, tamanha foi a sua transformação. Então retiremos daqui estes dois ensinamentos. Não julgarmos só porque sim e, por outro lado, iniciarmos um processo de transformação interior e, para isso, nós precisamos fazer pequenos esforços. No mundo há riqueza e pobreza, miséria. Ser rico não quer dizer que seja mau. Deus concede a muitas pessoas na Terra a possibilidade de adquirir riqueza, bens, têm a possibilidade, têm conhecimento, como que até alguma sabedoria, para poderem fazer render estes talentos. E não é mau, porque é necessário que na Terra haja alguma riqueza, porque ao lado da riqueza há a miséria, a pobreza de bens, a fome, todo tipo de necessidades materiais que precisam de ser aliviadas. E se, na verdade, todos aqueles que têm a possibilidade de ter riqueza, de acumular, de juntar, de fazer render os bens materiais,
Na verdade, se não houvesse ainda tanta ambição, tanta avareza, tanto egoísmo, na verdade estes bens seriam partilhados com aqueles que menos têm ou que nada têm. E na verdade é essa a grande prova, porque ter riqueza ou desenvolver a riqueza ou receber, porque tantas pessoas através de heranças nada fizeram e recebem bens materiais, e quantos perdem tudo. Em pouco tempo ficam sem nada. Portanto, foi uma prova que na verdade não foi superada, porque é mais difícil ser rico, ter bens, do que ser pobre, viver na miséria. Porque saber partilhar, saber fazer render junto do próximo, junto dos que mais necessitam e partilhar esses bens é muito difícil, precisamente pela ambição desmedida, a prisão às coisas da terra. Quando, na verdade, ouvimos esta passagem de Zaqueu, a pequenez que ele tinha como espírito, porque ele tinha muitos bens, ele acumulou muita riqueza, não é? Mas vejamos como é este exemplo de mudança. E que ele, ao ver Jesus, ao sentir a vibração, ele sentiu as palavras, sentiu o chamamento. E, na verdade, ele subiu porque nós precisamos de elevar-nos. Precisamos de sair da nossa condição de comodismo, porque é mais cômodo ter, divertirmos-nos, nada nos faltar. É muito mais cômodo do que estar a olhar para a mesa sem pão. Como chegar ao fim do mês e pagar a luz, a água, pagar a renda da casa, não é? É muito difícil para quem não tem. E se, na verdade, o homem, no sentido geral, já ouvisse Jesus há muito mais tempo, já teria compreendido que tudo aquilo que temos deve, com certeza, em primeiro lugar, assistir-nos, porque se vamos todos ficar na miséria, andamos todos a pedir, e isso não poderia ser, não é? Há que saber fazer render aquilo que cada um tem. Do pouco, fazer um pouco mais. Mas sempre desse pouco poder partilhar. Porque nós vemos aqui Deus e Mamon. Deus representa tudo o que é inerente ao espírito. E Mamon representa tudo o que é inerente às coisas da matéria. E é nas coisas da matéria que nós vemos as quedas morais, os vícios, os prazeres, os de respeito pela família, pela humanidade em geral. Porque nos prendemos àquilo que nos faz perder, que nos leva à queda moral, que nos leva aos débitos. O rico do presente, se não partilhar, se não souber dividir com aqueles que mais necessitam e às vezes estão mesmo ali ao lado da porta. Pois um dia se esbanjar, se estragar. E nós vemos quantas pessoas, quantas casas têm, quantos carros, carros de luxo. A pessoa precisa, com certeza, de um carro, um veículo que o transporte com segurança, com certeza que sim. E isso não é mau. Aquilo que não estará muito correto é de mês a mês andar a mudar, comprar carros de luxo, quando podia comprar um carro onde ia investir muito menos e matar a fome a muita gente. Criar uma empresa com postos de trabalho, que desse trabalho a pessoas para ganharem o seu sustento. Se todos se juntassem, é evidente que na Terra não havia tanta miséria. Agora, para aqueles que passam pela miséria, já que o acaso não existe, e Jesus nos deixou ensinamento: como fizeres, acharás, que à medida com que medir seremos medidos. E todos aqueles que se apegaram a Mamon no passado, com certeza que agora, para irem até Deus, para encontrar Deus, é tantas vezes no sofrimento, na dor e também na miséria. Então aproveitemos, aprendamos com Jesus, aprendamos com todos estes exemplos, a saber partir e repartir aquilo que temos. Saber multiplicar, do pouco fazer muito. Vemos como a massa do pão, o fermento, como faz crescer a massa. Com boa vontade, com amor, com ajuda divina, com certeza que conseguiremos. E temos ainda o exemplo do óbolo da viúva, aquela mulher que deu tudo o que tinha, um óbolo, uns cêntimos, que lhe faziam falta para o seu sustento, mas pensou que alguém não teria, ou teria muito menos do que ela, porque nem aquele óbolo teria.
Então é partilhar o pouco, porque quem dá o pouco que tem, oferece muito. E aqueles que têm muito e o guardam apenas para si, e pior ainda, quando usurpam terceiras pessoas, quando escravizam outras pessoas para aumentar o seu pecúlio, com certeza que numa vida seguinte virão na miséria, virão em dificuldades extremas, porque só na dificuldade podemos valorizar o que gostaríamos de ter e não temos. Então aprendamos, vamos refletir, todos, porque todos precisamos mudar. E, na verdade, mudando o nosso comportamento, deixando a ambição, desviando-nos das coisas materiais, apenas utilizando-as para nosso sustento e não para sermos escravos delas. Que Jesus cada vez mais nos ilumine, entre no nosso lar, na nossa vida, e possamos aprender com todos os exemplos que Ele nos deixou. Muita paz. Senhor Jesus, obrigada por mais um bocadinho que aqui estivemos em Teu nome. Aprender alguma coisa de útil para que possamos pôr à prova tudo aquilo que Tu nos ensinaste, Senhor. Obrigada por tudo. Dai paz, luz e amor no coração de todos nós, Senhor. Obrigada por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos amanhã melhor que fomos hoje, para que possamos, Senhor, continuar na Tua caminhada, levando a cruz, o coração cheio de amor e de paz. Obrigada por tudo, Pai. Assim seja. Página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama ao amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer a salvação e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Estamos então a chegar ao fim deste nosso Evangelho, momento em que podemos beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa. Se quisermos continuar a debater com a nossa família, com os nossos filhos,
o tema de hoje, podemos fazê-lo. Nós vamos nos despedir, não sem antes relembrar que todos aqueles que quiserem seguir este nosso Evangelho no Lar, as suas leituras, poderão sempre fazê-lo através da cadeia da Fraternidade, uma rúbrica que vem no Jornal Espírita, adquirindo o nosso jornal, subscrevendo e assinando o nosso jornal, como forma também de nos ajudar a fazer a divulgação da doutrina espírita. Que Jesus a todos abençoe.